O vídeo de hoje é sobre a pergunta mais idiota da bolsa. E me desculpe quem faz a pergunta, mas o meu método sempre foi esse. Eu faço as coisas de forma bem direta e bem objetiva e às vezes até um pouco agressiva, porque o pessoal, eu acho que entra mais. Às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, mas aquilo entra na cabeça. Então, e a cabeça, principalmente do pessoal que chega na bolsa, tá muito cheio de bullshit, de coisa de manada. Então, desmanadizar o cérebro é muito difícil. Então, a gente tem que ser agressivo contra o bullshit. Então, a pergunta mais idiota da bolsa é essa aqui. Por que caiu? Pronto. Essa é a pergunta mais idiota da bolsa. Não é à toa que a maioria faz essa pergunta, né? Infelizmente. E assim, é muito engraçado isso na bolsa, que mesmo os que sabem que a maioria perde, ficam fazendo tudo igual à maioria e falando tudo igual à maioria. Porque é muito difícil para o ser humano não ser gado. Porque o problema de você se afastar da manada e não fazer tudo igual à maioria é que você tem que ter a coragem de errar sozinho. E isso, para a maioria, é difícil, né? Então, se você segue a manada, pelo menos quando se ferra todo mundo junto. E isso dá um pouco uma sensação de conforto. Ah, eu errei, mas todo mundo errou. E aí nisso vai todo mundo se ferrando junto a vida toda. Então, quando você se afasta e começa a fazer as coisas diferentes, você tem o risco de errar sozinho. E isso é muito duro para a maioria. Mas, sem assumir esse risco, você não vai vencer na bolsa, não vai vencer nos investimentos, vai ser apenas mais um medíocre fazendo perguntas medíocres como essa, né? Por que caiu? Aí você fala, porque subiu não é tão idiota quanto é. Mas normalmente quando sobe as pessoas não perguntam por quê, elas aceitam e ficam felizes. A pergunta é 99,99% das vezes é porque caiu. Então por isso que a gente marcou essa. Primeira coisa que eu queria explicar aqui o que acontece? No longo prazo, o mercado segue fundamentos. No curto prazo, ele segue qualquer coisa. Não há como saber o que o mercado faz no curto prazo. No longo prazo, ele segue fundamentos. Tem os nossos gráficos aqui, ó, lucro versus cotação. Uma empresa como a Ambev, que o lucro só sobe, a cotação vai seguindo. Então, no longo prazo, o mercado segue os fundamentos. No curto prazo, a gente pega essa mesma empresa e pode acontecer qualquer coisa. Vamos no diário. Tem dia que ela desaba, ó. Aqui. Caiu de 6 para 5,78. Vamos ver quanto é isso. Isso é 22 dividido por 6. Caiu 4%. O que aconteceu? Não tenho a mínima ideia. Mas nesse dia ela caiu 4%. Olha aqui. Em 2008 ela caiu de 3,01 para 1,50. Ela caiu 50%. A cotação
A Ambev, que todo mundo fica, ai, Ambev, só sobe, um espetáculo, fundamentos espetaculares, melhor empresa do mundo, 3G, toda hora entrevista com os caras lá e tal, estão comprando o mundo, caiu 50%. Só para depois subir 1,50 até 8,92. Então, aqui você vai vender no pânico, porque eu te garanto que vai ter notícia. Eu te garanto que vai ter notícia aqui, vai ter analista, vai ter não sei o que, vai ter tudo. Depois dessa queda de 50%, vai ter analista analisando a empresa e dizendo que a empresa não é mais a mesma, que não sei o que deu prejuízo, que a concorrência, que não sei o que lá, que não sei o que a cerveja, que o governo, que taxou, que não sei o que lá. E vai ter notícia no jornal, Ambev cai não sei quanto, Ambev não sei o que, Ambev perde grau de não sei o que. E aí, depois ela sobe de 1,50 para 8,92. E aí vamos ver os fundamentos. Olha aqui. Em 2008. Lucro expressivo, a margem subindo, o ROI subindo, dinheiro em caixa, dívida caindo, fluxo de caixa líquido positivo de 4 bilhões no ano. E aí caiu 50%. Por quê? Porque esse gráfico aqui é anual. Então, no longo prazo, a bolsa segue os fundamentos. No curto prazo, uma empresa de excelentes fundamentos pode cair 50%. E aí, se você é um sujeito que opera, é sócio e fica olhando cotação, você vai vender em pânico aqui. Porque você não vai vender aqui. Você vai vender aqui, em pânico. Porque caiu 50%. E não acha que é só você, quando você olha a cotação, é só a cotação. É os analistas e as notícias. Também criando um pânico. Porque a análise, infelizmente, 99% dos analistas é só chutador de futuro. E só analisam cotação. Então a cotação cai e vira tudo uma porcaria. E notícia é uma desgraça que quando a cotação cai também vira tudo uma porcaria. Então se você é sócio e fica olhando cotação ou fica com essa desgraça de rentabilidade, porque se o teu marcador é rentabilidade, que é a maior desgraça que tem, você vai ter que vender aqui. Porque caiu 50%, a rentabilidade está péssima. Melhor deixar o dinheiro na caderneta e vende aqui a 1,50. Aí depois compra aqui. Porque agora a rentabilidade está uma beleza, as notícias estão uma beleza e está tudo uma beleza. Então quando você fica no porquê caiu, porquê subiu, você vai comprar no topo e vender no fundo. E o mercado, passando para a nossa outra página, vamos botar uma... Não precisa passar para outra página. Vamos na mesma página. O mercado, ele precifica tudo antes e não depois. Mais uma razão da inutilidade do porquê caiu, da idiotice. Então, vamos dizer que o mercado está considerando que a Ambev vai ter um lucro de 10 bilhões. E a bolsa ou a ação sobe por causa disso. Aí vem um lucro de 9 bilhões. Para o mercado é realidade
menos perspectiva. Então o que que acontece? 9 menos 10 é igual a menos 1. Aí a ação cai. Aí a sardinha fica histérica. Mas pô, deu 9 bilhões de lucro, por que que caiu? Caiu porque para o mercado foi um prejuízo de 1 bilhão. Aí o mercado pega a XXXX da vida e precifica que vai ter um prejuízo de 10 bilhões. Aí tem prejuízo de 9 bilhões. Menos 9 menos 10, não, menos 10 é igual a mais 10, é igual a mais 1. Aí a ação sobe. Pô, mas deu prejuízo de 9 bilhões e subiu. Porque o mercado precificou um prejuízo de 10 bilhões. Então foi melhor do que a precificação do mercado. Então, quando você fica no porquê caiu ou porquê subiu, você fica completamente perdido. Então isso aqui é uma explicação. Mas o que que acontece? O que que é a variação percentual de uma ação num dia? É o resultado das atitudes de milhões de pessoas, misturado com notícias, misturado com histerismo, misturado com emoções, misturado com manipulações, porque bolsa é sempre manipulada. Bolsa manipulada é um pleonasmo. Quando você compra uma ação, você está manipulando. Então, é uma série de fatores que acontecem ao mesmo tempo e que determinam o resultado. E o que que acontece? Com a evolução da comunicação, que hoje é de segundos, né? Acontece uma coisa nos Estados Unidos, chega aqui em segundos, essa coisa ficou muito mais agressiva. Então hoje a gente vê, às vezes, a ação sobe e cai diversas vezes durante o dia, diversas notícias saem, diversos movimentos acontecem, e ficou bem mais complicado de entender o curto prazo. Então, a nossa pergunta mais idiota da Bolsa ficou ainda mais idiota na época da informática, né? Essa pergunta era idiota nos anos 80, agora ela é ainda mais idiota, porque ficou ainda mais difícil de entender a variação no curto prazo. Aí mesmo saiu aqui. Ficou ainda mais difícil de entender. Então, você tem que decidir o que você faz na bolsa. Ou você opera de uma forma correta, seja sócio, seja trade, estudando e tal, ou você fica seguindo esses caras. Porque toda noite eles dizem porque caiu, porque subiu. Quer coisa mais inútil do que isso? Toda noite. E normalmente quando cai é porque os investidores resolveram embolsar os lucros, realizar os lucros. É toda vez essa explicação. Então, ou a bolsa caiu por causa da Petrobras que deu prejuízo. A bolsa caiu por causa dos dados dos Estados Unidos. Eles são obrigados a dar uma explicação, então eles dão lá uma explicação qualquer e a pessoa... E assim, é totalmente inútil, porque o que eu pergunto para você que faz essa pergunta idiota é: de que adianta a resposta? Primeiro, por que alguém responder quer dizer que é verdade? Por que alguém responder quer dizer que é verdade? Por que caiu? Por que a ação tal caiu? Caiu porque teve um problema na fábrica que não sei o que lá.
Quem disse que é por causa disso? Sabe, pode ter um grande investidor tá precisando vender e teve que vender a qualquer preço. Pode ter saído uma notícia lá e começaram a vender e criou algum histerismo. Pode ter caído por milhões de razões. Então, e assim, são milhões de razões combinadas, não tem uma razão. Então, o que adianta essa resposta? Qual é a utilidade dessa resposta? Primeiro, ela não prova nada. Alguém responder não prova nada. Depois, vamos dizer até que a resposta fosse correta. E daí? No que isso te ajuda? Porque você pode operar de duas formas, né? Uma ação. Ou você é sócio ou você faz um trade. Se você é sócio, você não deveria nem estar olhando cotação, porque eu mostrei para vocês que no longo prazo, vamos pegar uma outra para poder mostrar o outro lado para vocês. Vamos pegar uma que é um excelente exemplo, que é os em Minas. Então, você olha fundamentos. Olha os em Minas. Enquanto o lucro subia, a cotação subia. Quando o lucro desabou, a cotação desabou. No longo prazo é assim. Então você sócio só tem que olhar fundamentos, esquece cotação. Ou voltamos aqui para o gráfico, você vai vender aqui, em pânico. Porque a Ambev caiu 50%. Essa menina dos olhos de ouro de todo mundo, que é espetacular, que os balanços, que não sei o que só sobe, caiu 50%. Então você resolve. Agora, se você tivesse só olhando o fundamento, em 2008, saiu o balanço anual, subiu o patrimônio, subiu a receita, subiu o lucro, subiu a margem, caiu uma merrequinha que não faz a menor diferença, dinheiro em caixa, dívida equilibrada, fluxo de caixa livre, produziu 4 bilhões de dinheiro. Vamos ver no EBITDA. Não tinha na época, EBITDA só tem mais recente. Então, se você estivesse olhando aqui, você ignorava essa queda aqui e continuava na empresa. E aí depois subiu de 1,50 para 8. Na época eram outros preços, tá, pessoal? Mas ela fez aí um desdobramento. Então, multiplicou quase por 8 depois, 7, multiplicou por 7 aqui depois dessa queda. Quem ficou olhando só fundamento, né? Quem olhou só fundamento, não tomou conhecimento. E não tem também que entrar na outra manadice, que caiu uma oportunidade de comprar mais barato. Quem fala isso está incomodado com a queda. Isso é só uma forma do cara se enganar, porque ele está incomodado com a queda. Ele vai terminar vendendo no fundo em pânico. Todo mundo que é sócio, que fala que está achando bom cair porque compra mais barato, vai vender no fundo em pânico, porque só vai parar de cair depois que ele vender. Então, o cara compra mais porque fica... Na verdade, ele está fazendo preço médio escondido, ele está fingindo que é sócio, mas ele está preocupado com preço médio, está comprando mais barato para baixar o preço médio para tentar empatar. Então, ele está se enganando. O cara que fica dizendo que está ótimo, que está caindo, porque compra mais barato, está se enganando. E só vai parar de cair depois que ele vender. Uma hora ele não aguenta mais e vende. Porque uma hora ele está se enganando, uma hora ele vende. Depois que ele vender, volta a subir. Então, é a grande frase do Mille novamente. O sócio tem que ficar feliz de comprar cada vez mais caro. Porque é assim que o patrimônio dele está aumentando e a empresa dele está realmente cada vez melhor. O que aconteceu com a Ambev? Se você é sócio desde 2001, você está comprando cada vez mais caro. E de vez em quando cai.
mas não é nem para você tomar conhecimento. Eu falo para vocês e não é mentira. Tirante algumas empresas, Petrobras, Vale, que não tem como não saber, muitas que eu sou sócio, eu não sei nem a dezena. Não sei dizer para você se é um dígito, dois dígitos, se é 30, se é 40. Eu não sei nem a dezena. Que é o ideal. Você não tem que saber nem a dezena. Você não tem que saber nada. Ah, não, mas tem, na hora de comprar você vai lá e compra. Dali a 1 minuto você esqueceu. Então você vai lá, compra e pronto. Então o ideal é isso. Você não sabe nem a dezena. Agora você tem que saber aqui como é que tudo está correndo. Então, se você é sócio, você não deveria estar nem olhando a cotação. Então essa pergunta não deveria existir, porque você não deveria nem saber que caiu. E se você está fazendo um trade de gente séria, você tem um ponto de entrada, aí atinge os seus critérios de entrada, você determina um alvo de lucro, determina um stop, tem alguns que usam stop móvel e tal, e tem diferentes critérios, mas o critério está determinado. No que interessa para por que caiu ou por que subiu. Ele comprou a R$2, botou um objetivo de lucro de 2,50, um stop de 1,80 e agora vai executar o plano dele. Então, se ele está fazendo trade de forma séria, essa pergunta não existe. Então, essa pergunta só existe para quem não sabe o que está fazendo na bolsa, quem está perdido, quem não controla risco adequadamente, quem não diversifica adequadamente, quem não entendeu que o foco tem que ser o seu trabalho e quem vai pagar a conta na bolsa. Você fez essa pergunta, você vai pagar a conta. Você só vai parar de pagar a conta no dia que você parar de fazer essa pergunta. E todo dia lá no site tem assim: pessoal, eu sei que o preço não importa, mas por que caiu? Então você não sabe, cara. Sabe? O cara bota, eu sei que o preço não importa, mas essa vez caiu demais, então por que caiu? Não tem caiu demais, caiu de menos, só tem fundamento se você é sócio. Não tem cotação se você é sócio, só tem fundamentos. Ah, mas eu tenho que saber por que caiu, porque eu tenho que sair antes da empresa ficar ruim. O que determina a empresa ruim não é cotação. Senão eu volto aqui para o gráfico que você vai vender aqui. Porque se a Ambev caiu 50% é porque ficou uma empresa ruim, não é isso? Então você vai vender ali. E aí depois ela sobe 7 vezes. Multiplica por 7. Então, não tem saída, não há razão para quem sabe o que está fazendo na bolsa fazer essa pergunta. Enquanto você fizer essa pergunta, você não tem a menor chance, você vai vender no fundo em pânico. E mesmo, pode ficar chateado comigo, mas é a pergunta mais idiota da bolsa e na era da informática ficou ainda mais idiota, porque os movimentos são muito mais rápidos, as informações mais rápidas, e então é ainda mais difícil saber o porquê dos movimentos de curto prazo da bolsa. Então você não é obrigado a operar na bolsa, você não é obrigado a ser sócio de ações, você não é obrigado a ter trade, você não é obrigado a entrar na bolsa. Mas se você entra, que não seja para ser mais um sustentando o sistema, que você entre para vencer. No longo prazo, a bolsa segue fundamentos. No curto prazo, segue qualquer coisa e não tem um ser humano no mundo que possa dizer porque caiu. No atentado do 11 de setembro caiu por causa do atentado. Tá bom, como eu sempre digo, bom senso, ou você nasce, é que nem bunda, ou você nasce com ou morre sem. Então, vamos ter bom senso, né? Não adianta vir com exemplo de coisa absurda. A Bolsa dos Estados Unidos caiu no dia 11 de setembro por causa do atentado. Tá bom, é óbvio, né? Isso a gente sabe. Sabe? Não adianta vir com exemplo, sabe? Exemplo retardado que não prova absolutamente nada. Então é claro que naquele dia caiu por causa do atentado. É óbvio. Mas, sabe? E daí? Também mais uma vez, e daí?
Não muda nada. Se você é trader, você foi estopado. E se você é sócio, você fica nas empresas que tem bom fundamento, depois a bolsa subiu pra caramba e recuperou. Claro, porque não aconteceu nada que mudou o fundamento das empresas. Algumas não, empresa aérea, de seguro, tiveram problemas maiores, mas também empresa aérea você não deveria ser sócio. Você não deveria ser sócio de empresa aérea. Então, esse chat foi para responder. Na verdade, não foi para responder essa pergunta, né? Foi para tentar mais uma vez lutar contra o bullshit. E os analistas, a mídia, eles vão sempre ficar respondendo isso. Mas são essas pessoas que você tem que parar de ouvir se você quer sobreviver, né? Se você vai ficar ouvindo essas pessoas, você não vai sobreviver. É melhor você ficar na renda fixa. Sabe? Você não pode vir para a bolsa. Na renda fixa você pode até ser meio manada, não faz muita diferença. Né? Agora na bolsa você vai só pagar a conta, você vai vender no fundo e comprar no topo, você vai vender no fundo e comprar no topo. Então para de fazer essa pergunta e não adianta, eu sei que preço não importa, mas por que caiu? Então você não sabe, passa a saber, para de olhar. Para de olhar. Vai se dedicar ao seu trabalho. Cada vez que você olha a cotação, você podia estar trabalhando mais, ganhando mais, e poupando mais e ficando mais rico. Então você podia ir ao cinema ou ir à praia, ou fazer um esporte, ou fazer uma coisa útil. Você está fazendo uma coisa que não é inútil. Olhar a cotação não é inútil. Se fosse só inútil, tudo bem. Olhar a cotação vai fazer você comprar no topo e vender no fundo. Vai detonar seu dinheiro. É igualzinho rentabilidade que está ligado. Ficou fazendo rentabilidade comparando bolsa com renda fixa, seja lá o que for, vai comprar no topo e vender no fundo, porque a rentabilidade fica boa no topo e fica ruim no fundo. Então, pessoal, vamos parar de fazer a pergunta mais idiota da bolsa e que agora ficou ainda mais idiota. É isso aí, um abração. Então vamos ver as perguntas aí, se tem alguma. Marcelo, obrigado aí pelo abraço. Vamos continuar colocando coisas no site. Rio de Janeiro tá 20 graus, quase nevando. Rio de Janeiro 20 graus é um horror. E não tem mais nenhuma pergunta. Então, pessoal, foi isso aí. Baixo também tem aquele efeito que você mostra o gráfico e o cara fica girando. Exatamente. Exatamente. Mas não era bem o tema. Não era bem o tema de hoje, né? Mas tem aquele exemplo, sim. Aquele exemplo é fundamental. Toda vez que o juro composto vai subir, o cara sai e vai para outro investimento. Porque é isso que o sistema te induz, né? O sistema te induz a isso. Né? Ele te induz a girar, porque é assim que você vai sustentando o sistema, girando. Ou o patrimônio fica para você, ou fica para os intermediários, para o governo e tal. Exatamente, perde os melhores momentos. Mas é o que a maioria faz. E eu vou dizer um negócio. É porque a maioria aqui não passou por um 2008. Não é fácil, não. Você comprar ação em 2008 não é fácil. O Trade System do bem manda você comprar ação, não é fácil, não. Não é fácil. Você tem que estar muito tranquilo. Você tem que estar muito tranquilo com o teu sistema, com o teu controle de risco. Porque não é fácil, não. O pessoal agora fala, uma moleza. Porque em 2008
Porra, a Ambev tava 1,50, ó, agora tá, sei lá, sei lá, 8, 9. A Ambev não tá isso não, que gráfico maluco. A Ambev não tá isso não. A Ambev não tá 19? Esse gráfico aqui tá 6,80. Bom, dane-se. Serviu para exemplo. É porque eu não sou sócio. Vamos botar uma outra aqui. Exetec. Vamos botar Exetec. Cara, é porque eu botei gráfico de... Ó, Exetec 2008. R$ 4. Aí, ó, chegou aqui, ó, a 1,70. Aí você fala assim... Você fala assim... Porra, Exetec 1,80. É mole, compra rodo. Vai lá na época. Vai lá na época comprar. Vai lá na época comprar, cheio de notícia ruim que o mundo vai acabar, que não sei o que, que a bolsa nunca mais vai subir, que não sei o que, e caindo todo dia, desabando. Não é fácil não. Não é fácil não. É fácil agora. Então, você tem que estar bem diversificado, com bom controle de risco, tem que saber o que você está fazendo, senão você não vai comprar, você vai vender. Não, Pauliano, isso eu não sei, porque essas três empresas estão com fundamentos muito ruins. Aí eu não sei. Aí é diferente. Se o fundamento tá ruim, você pode vender em qualquer ponto, que é outra coisa. Quando você vai sair da empresa porque o fundamento ficou ruim, não interessa se você está saindo no lucro, no prejuízo, no fundo, seja lá onde for. Porque se você tem R$ 20.000 numa empresa ruim, você vai pegar os 20 mil e botar numa empresa boa, vão ser os mesmos 20. Então, o objetivo não é acumular vitórias, o objetivo é acumular patrimônio. Essas três empresas estão com fundamento ruins, Palhela, é outro papo. Não estou dizendo que é para sair ou não é para sair, mas Ambev, Exetec nunca deu indicação de saída, porque os fundamentos continuam bons. Essas três, pode ser que a pessoa tenha saído porque os fundamentos pioraram. Então são exemplos totalmente diferentes. São exemplos totalmente diferentes. Pode sair ou não. Agora, sair de Ambev, sair de Exetec por causa de cotação, é outro papo. Essas três aí pode sair ou não. Porque aí cada um decide segundo seus critérios. E na hora de sair também não tem que olhar a cotação, se está saindo no lucro, no prejuízo. Isso é uma coisa totalmente absurda. Você tem tanto investido numa empresa, é uma parte do seu capital que não está em valor porque aquela empresa não tem mais valor. Então tem que tirar e botar em valor. Por quanto você vai vender não faz a menor diferença. Se a empresa não preenche mais seus critérios para ser sócio, é para sair fora. Você pode até sair devagar, que eu até fiz um vídeo sobre isso. Você não é obrigado a sair de uma vez. Você pode ir saindo devagar, que eu acho até o melhor. Né? Você bota em quarentena, aí você tem 1.000 ações. Você tem 1.000 ações e fala, bom, esse mês eu vou vender 100. Tá bom. Mês que vem eu vendo mais 100, até sair o próximo balanço. Vou vendendo 100 por mês. Tá bom. Pequenas atitudes são uma forma de você evitar erros grandes. Então, se você tem 1.000 ações de uma empresa que você acha que piorou e você vendeu 300, se ela voltar a melhorar e você estava errado,
ótimo, você ainda tem 700. Se ela continuar piorando, você já vendeu 300. Então, você nunca vai tomar essa fantasia de que vai sair na hora certinha, entrar na hora certinha. Isso é trade. Tá? E mesmo trade, o trader vencedor não entra no cu da mosca e não sai no cu da mosca. Não existe. Ele pega um pedaço da tendência. Quem entra no cu da mosca e sai no cu da mosca é face trader. O trader profissional, ele pega um pedacinho da tendência. Só isso. Então é isso, pessoal. Vamos almoçar, porque tô com fome. Vamos almoçar, pessoal. Não deixem de fazer os cursos aí. E felicidades para todos. Um abraço.